Oi, turma. Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 33 de matemática do projeto Preparar FMM. Na aula de hoje, vamos continuar nossos estudos sobre a função de primeiro grau. Por vezes, o italiano Galileu Galilei era descrito como polímata. Um polímata é uma pessoa que possui um notório saber em muitas ciências. Não era para menos. Galileu Galilei era astrônomo, engenheiro e físico, além de matemático e estudioso de filosofia natural. Galileu fez contribuições importantes em todas essas áreas. Em um de seus trabalhos, ele estudou a variação da distância e da velocidade de um corpo em queda livre em relação ao tempo de queda. Para isso, ele jogava vários objetos do alto das torres. Por mais estranha que pareça essa situação, ele chegou à conclusão de que, considerando a aceleração da gravidade uma constante, a velocidade do objeto em queda poderia ser descrita através de uma função de primeiro grau, assunto da nossa aula de hoje. Bem, vamos à aula. Bem, turma, anteriormente falamos sobre o conceito de função, que é a relação matemática entre os elementos de dois conjuntos, desde que cada elemento do domínio tenha somente uma imagem no contradomínio. Mostramos também a notação matemática para isso, quando a gente escreve f de A em B, ou seja, estou relacionando os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Nesse padrão, A sempre será o domínio e B o contradomínio. O primeiro conjunto faz o papel de conjunto domínio e o segundo conjunto contradomínio. Falamos também dos diagramas de John Venn, que ajudam na interpretação da função. Dei o exemplo do conjunto A, com as vogais A, E e O, U. Esses são os elementos do domínio. Depois dei o exemplo do conjunto B, com os números de 1 a 8, que são os elementos do contradomínio. E pedi para que a gente imaginasse uma situação, uma função em que relacionasse dessa forma os elementos de A aos elementos de B. E aonde estão chegando as setinhas, os números 1 até 5, faziam um papel de conjunto imagem, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Também vimos anteriormente a função polinomial de primeiro grau. Dei até um exemplo de uma empresa de telefonia também oferece a seus clientes canais de TV ao valor de R$ 95 de mensalidade e mais R$ 5 por cada filme alugado. E a gente discutiu como descobrir ou determinar o valor final da mensalidade na dependência de quantos filmes eram alugados. Colocamos os dados nessa tabela e, notando o padrão que aparecia nos dados da tabela, podíamos montar a lei de formação da função, que no fim ficou y igual a 5x mais 95 ou f de x igual a 5x mais 95. O que eu queria hoje na aula era trabalhar mais essa ideia da lei de formação de uma função polinomial de primeiro grau. Lei de formação de uma função de primeiro grau. Existe um padrão para isso. O padrão é sempre o mesmo. Y igual a ax mais b. Perceba que ax mais b lembra muito o que a gente estudou em equação de primeiro grau, pois o expoente do x é 1, ok? Um outro jeito de escrever a mesma coisa, acho até mais elegante, é f de x igual a ax mais b. Tá certo? Duas formas de falar da mesma coisa. Uma observação. O a, o coeficiente do x, tem que ser diferente de zero, pois, caso contrário, temos que y é igual a b, e isso não é uma função de primeiro grau, é uma função constante. Ok? Deixa eu dar alguns exemplos. Exemplos de funções de primeiro grau. Y é igual a 2x mais 1, y é igual a menos 3x, y é igual a 5x menos 4, y é igual a 6x menos 2 e etc. Agora, alguns exemplos de funções constantes. Elas ficam nesse formato. Y é igual a 2, y é igual a menos 5, y é igual a 7 e assim por diante. Notou a diferença? Na função de primeiro grau, nós temos uma parcela que depende da variável x. Na função constante, essa dependência da variável x não existe.
Representação gráfica de uma função constante. Vou direto, por exemplo, para os exemplos, que vocês vão ver que é bem simples. Esboce graficamente as seguintes funções. Letra A, y igual a 4. Tenho aqui o plano cartesiano, as graduações são de 1 em 1, tá certo? É só para não colocar muito número, senão ia ficar muito cheio de informação na tela, ia acabar atrapalhando. Bem, para y igual a 4, essa função ela independe do x, é uma função constante. Isso significa que qualquer valor que seja o x, o y sempre será igual a 4. É por isso que o gráfico é simplesmente uma reta na horizontal, passando pelo y igual a 4. Deu para entender a ideia? Olha só a letra B. Y igual a menos 2. É o mesmo raciocínio, gente. É uma função que é constante. Ela não depende do x. Logo, para qualquer valor de x que eu escolha, o y sempre será menos 2. Então o gráfico só pode ser uma reta horizontal passando pelo y igual a menos 2. Joia? Então, para fixar melhor, quando você tem uma função y igual a ax mais b, em que o a é igual a 0, ela deixa de ser uma função de primeiro grau e passa a ser uma função constante. Representação gráfica de uma função de primeiro grau. Também vou mostrar por exemplos que eu acho que fica mais prático. Olha só, esboce graficamente as seguintes funções. Y é igual a 2x mais 1. Vou usar um raciocínio parecido com o que a gente fez na aula passada. Primeiro montar uma tabela com alguns dados e aí esboçar o gráfico. Então, tem o seguinte. Não se esqueça que y igual a 2x mais 1 é o mesmo que f de x igual a 2x mais 1. Ok? Tem aqui uma tabela para os valores de x, y e para os pares ordenados que vão marcar no plano cartesiano. A gente já viu isso. Cada ponto no plano cartesiano tem sempre duas coordenadas, uma para x e uma para y. Posso escolher alguns números de forma aleatória mesmo. Por exemplo, vou escolher o x valendo menos 2. Dessa forma, vou calcular o f de menos 2. Vou colocar menos 2 no lugar do x na expressão da função. Então ela fica assim. F de menos 2 é 2 vezes menos 2 mais 1. Gente, 2 vezes menos 2 é menos 4. Mais 1, menos 3. Aí você tem o valor do y. Isso vai me dar o par ordenado menos 2, menos 3. Deu para entender? E aí no plano cartesiano, eu vou pegar a coordenada menos 2 no x e vou fazer o cruzamento com a coordenada menos 3 no y. E essa é a posição do ponto. Menos 2, menos 3. Simples, né? Segue o raciocínio. Vamos usar agora menos 1 no x. Então, f de menos 1 fica 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, eu tenho um par ordenado. Menos 1, menos 1. Então, eu vou pegar a coordenada menos 1 no eixo x e fazer o cruzamento com a coordenada menos 1 no eixo y. E essa vai ser a localização do ponto menos 1, menos 1. Segue o raciocínio. Agora, 0. F de 0, a expressão fica assim. 2 vezes 0, 0 no lugar do x, mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1 no y correspondente. Então, tem um ponto, o par ordenado, 0, 1. O bacana é que nesse ponto, a reta vai passar, o ponto vai ser marcado exatamente em cima do eixo y. Ok? Exatamente ali no 1 do eixo y. Agora, para x valendo 1. F de 1 vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, agora eu tenho o ponto de coordenadas 1, 3. Então, vou pegar a coordenada x valendo 1 e y valendo 3, e o cruzamento dessas coordenadas é a localização desse ponto. Por fim, 2 no lugar do x. F de 2 fica assim. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5. Então, eu tenho o par ordenado 2, 5. Vou pegar o 2 no eixo x, o 5 no eixo y e tenho a coordenada, a localização do ponto 2, 5. Agora vem a parte gráfica. Podemos, com esses pontos, fazer o esboço dessa reta aqui. Ok? Supondo que posso continuar infinitamente para a esquerda ou para a direita nos valores do x e calcular os infinitos valores correspondentes do y, o que vai gerar o gráfico dessa reta. E essa reta que é a representação gráfica da função f de x igual a 2x mais 1.
Vamos fazer mais um exemplo. Agora a função y é igual a menos 3x mais 2. Ou, naquela outra notação, f de x igual a menos 3x mais 2. Já temos aí o plano cartesiano. Montando a tabela do x, y e dos pares ordenados x, y, vou escolher novamente alguns valores para x. Então, para x valendo menos 2, significa calcular o f de menos 2. Então, tenho a expressão menos 3 vezes menos 2 mais 2. Menos 3 vezes menos 2 é 6, mais 2 é 8. Então, tenho o par ordenado menos 2, 8. Aí o raciocínio é o mesmo do outro exemplo. Eu pego a coordenada x no menos 2, o y valendo 8, e aí você tem a localização do ponto menos 2, 8. Agora x valendo menos 1. F de menos 1 fica menos 3 vezes menos 1 mais 2. Menos 3 vezes menos 1 é 3, mais 2, 5. Aí você tem o par ordenado menos 1, 5. E aí basta cruzar as coordenadas desse ponto para saber sua localização. Segue o raciocínio. Agora 0 novamente. Para x valendo 0, tenho f de 0 é igual a menos 3 vezes 0 mais 2. Aí você vai perceber que para x valendo 0, eu vou estar passando exatamente no ponto 0, 2, que é esse ponto em cima do eixo y. Tudo bem? Mais um. X igual a 1. F de 1 fica menos 3 vezes 1 mais 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Mais 2 é menos 1. Então tenho 1 e menos 1, a localização desse ponto. Pego o x valendo 1 e o y valendo menos 1. Por fim, x valendo 2. F de 2 é igual a menos 3 vezes 2 mais 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Mais 2 é menos 4. Então tenho um ponto de coordenadas 2 menos 4. E aí é só fazer o cruzamento dessas coordenadas. E seguindo o raciocínio da questão do exemplo anterior, tem agora a representação gráfica dessa reta, que é essa reta com a função f de x, a lei de formação f de x é igual a menos 3x mais 2. Turma, ainda na representação gráfica de função de primeiro grau, vamos comparar os dois gráficos que fizemos até agora. Temos a função f de x igual a 2x mais 1 e a função f de x igual a menos 3x mais 2. Deixa eu alertar vocês para alguns detalhes. Na primeira função, olha o coeficiente numérico do x, é 2. E percebeu que o gráfico da minha reta é uma reta crescente. Agora, olha para o coeficiente numérico do x na outra função, é menos 3. E o gráfico da minha reta ficou decrescente. Isso não é à toa. Quando o coeficiente do x for positivo, o gráfico da reta é crescente mesmo. E quando o coeficiente do x for negativo, o gráfico vai ser decrescente. Outro detalhe importante. Na primeira função, olha como que o coeficiente dependente, esse termo sem o x, o 1, é exatamente o ponto que a reta toca o eixo y. O mesmo acontece na outra função. O coeficiente dependente, que é o menos 2, é exatamente o ponto que a reta toca o eixo y. Então, só para fixar bem essa ideia. Quando você tem numa função de primeiro grau o a maior que zero, sempre vai ser uma reta crescente. E dica, quando x for igual a zero, você sempre vai descobrir o ponto que a reta toca o eixo y, pois todos os pontos do eixo y têm uma coisa em comum. O x é igual a zero. Então, se eu estou em cima do eixo y, é porque a coordenada x só pode ser zero. Entendeu o raciocínio? Na outra função, se o a for menor do que zero, a reta é decrescente. E, para x igual a zero, novamente, o y é igual a b. Então, você vai ter o ponto em que a reta toca o eixo y. Beleza? Raiz ou zero de uma função. Turma, esse conceito é muito importante e muitos alunos têm dificuldade nessa parte. Então preste atenção. Quando eu falo raiz ou zero de uma função, não tem nada a ver com raiz quadrada, tá? Tem a ver com o seguinte. Considere uma função f de x, ok? Se para x igual a um determinado valor beta, beta aqui está representando um número qualquer, tá? Então, se para x igual a beta, tal que f de beta é igual a zero, dizemos que beta é uma raiz ou zero da função. Eu vou repetir. Considere uma função f de x. Se para x igual a um valor numérico específico, estou chamando de beta, tal que f de beta é igual a zero, dizemos que beta
é raiz ou zero da função f de x. Ok? Deixa eu dar um exemplo. Qual das alternativas abaixo é uma raiz da função f de x igual 2x menos 6? E temos aqui a letra A, B, C, D e E. Vou resolver essa questão, esse exemplo, de duas formas. Primeiro, por tentativa e erro. Como a definição para a raiz é você ter um valor de x que faz com que f de x seja igual a zero, vou testar cada uma das alternativas. Então vamos lá. Para a letra A, eu tenho f de menos 1. Aí a expressão fica 2 vezes menos 1, menos 6. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 6 dá menos 8. Então, menos 1 não é raiz da função, pois a resposta não foi zero. Entendeu a ideia? De novo, não tem nada a ver com raiz quadrada. É raiz da função ou zero da função. Estamos buscando qual é o valor do x que faz com que a função seja igual a zero. Joia? Letra B é zero. Então, vou calcular f de zero. F de zero fica 2 vezes 0, menos 6. 2 vezes 0 é 0, menos 6, menos 6. Ora, zero também não é raiz da função. Beleza? Agora a letra C. F de 1. F de 1 temos 2 vezes 1, menos 6. 2 vezes 1 é 2, menos 6 é menos 4. De novo, não deu zero, então 1 também não é raiz. Letra D. F de 2. F de 2 é igual 2 vezes 2, menos 6. 2 vezes 2 é 4, menos 6 é menos 2. Novamente, não temos uma raiz. Então, nem a letra A, nem B, nem C, nem D são raízes da função. Vamos testar a letra E. F de 3. F de 3 é igual 2 vezes 3, menos 6. 2 vezes 3 é 6, menos 6 é 0. Pronto, achamos nossa raiz. A raiz da função f de x é igual a 2x menos 6, a raiz é 3, raiz ou zero da função. Você deve estar se perguntando, tem que fazer isso todas as vezes? Não. Tem um jeito mais simples. Olha só, vamos começar da função agora. Antes eu testei as alternativas na função. Agora eu vou começar da função. F de x é igual a 2x menos 6. Estou procurando qual é o valor de x que faz com que 2x menos 6 seja igual a zero. Então eu vou escrever a expressão 2x menos 6 igual a zero. E resolver agora uma equação. Beleza? Equação a gente já sabe fazer. Subtraindo 6 dos dois lados, temos 2x igual a 6. Dividindo por 2 dos dois lados, temos x igual a 3. Ó, cheguei na raiz muito mais simples. Beleza? Vamos resolver um exercício juntos. Temos aqui o custo C de produção de x litros de uma certa bebida é dado pelo gráfico linear abaixo. E temos esse gráfico no plano cartesiano. Ok? O custo de R$ 700 corresponde à produção de quantos litros? Gente, nesse caso aqui, ele não me deu primeiro a função e ele está querendo que eu dê a resposta. Para isso, eu preciso encontrar primeiro a lei de formação dessa função. Sabendo que a lei de formação de uma função de primeiro grau é y igual a ax mais b, o segredo aqui é usar as informações que temos no gráfico. Olha só, a primeira informação já de cara é que perceber que o gráfico da reta passa pelo eixo y valendo 400. Nós já sabemos que esse ponto em que o gráfico toca o eixo y é o coeficiente b. Então eu já sei que minha função é do formato y igual a ax mais 400. Beleza? Agora vamos usar outra informação. Esse ponto aqui tem coordenadas 8, 520. Não se esqueçam, no plano cartesiano é sempre o x primeiro e o y depois. É por isso que as coordenadas ficam nessa ordem, ok? Não é à toa que é chamado de par ordenado. Então, usando as informações x igual a 8 e y igual a 520, a minha expressão y igual a ax mais 400 fica assim. 520 igual a 8a mais 400. Beleza? Continuando os cálculos daí, olha só. Subtraindo 400 dos dois lados, 120 é igual a 8a. Dividindo por 8 dos dois lados, 120 dividido por 8 é a. Logo, a é igual a 15. Agora eu tenho minha lei de formação da função completa. É y igual, no lugar do a, 15. Então, 15x mais o b, que é 400, e a gente já sabia. Calculando, então, o custo de R$ 700, o custo é o valor do y, beleza?
Percebeu que no plano cartesiano o y é que está em reais? Então, substituindo R$700 no lugar do y, temos 700 é igual a 15x mais 400. Continuando esses cálculos, 300 é igual a 15x, logo, x é igual a 20. Então, a resposta fica assim. Precisamos de 20 litros e aí teremos um custo de R$700. Você circula a resposta e por hoje, #acabou. Bem, turma, na aula de hoje, vimos um pouco sobre as funções de primeiro grau. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, veremos alguns conceitos de geometria plana, mais precisamente, feixes de retas paralelas e o teorema de Tales. Até a próxima aula!